Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tá? Bem-vindo aí ao meu canal. Eu quero que você, que ainda não é assinante, assine o meu canal, tá? Eu sou o professor Júlio e eu quero também que você compartilhe todos os seus colegas, amigos, tá? Seja ele nas suas redes sociais. Beleza, pessoal? A nossa aula de hoje vai ser continuação da última aula de corrente elétrica. Hoje apenas resoluções de exercício. Espero que vocês gostem. Lembre-se, se não é assinante, assine. E se for assinante, dê um like e também comente de forma positiva o nosso canal, que isso é muito útil para mim. Bem, pessoal, nossa primeira questão de hoje é uma questão que diz assim: o gráfico da figura representa a intensidade da corrente elétrica aí em um fio condutor em função do tempo transcorrido t. Calcule a carga elétrica Q que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos. Então vamos lá. Nós temos aqui uma, um gráfico, né, que representa aqui a corrente elétrica em função do tempo. E aqui nós temos uma figura que vai representar essa situação. Observe, pessoal, que aqui nós temos um gráfico de corrente contínua. Nós já estudamos isso na aula teórica. Se você ainda não assistiu, peço para que assista. O que é uma corrente contínua? Observe que o nosso tempo, conforme vai passando o tempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, a corrente permanece a mesma. Ela permanece com o valor de 4 amperes. Então, nesse caso, eu tenho uma corrente contínua, uma corrente em que não há variação e ela também percorre no mesmo sentido. Bem, então, usando a fórmula da intensidade da corrente, que é ΔQ sobre ΔT, ou seja, a quantidade de carga que passa num dado intervalo de tempo, como eu tenho a corrente e tenho tempo, então eu vou ter que calcular a quantidade de carga elétrica. Lembrando que quando eu falo calcular a quantidade de carga elétrica, eu não estou falando do número de partículas. Observe que aqui está passando 6, né? 6 elétrons, mas não quer dizer, aqui representativo, né, na nossa figura, não quer dizer que a carga seja 6, mas lembre-se que a carga é o valor da quantidade vezes a carga elementar de cada partícula dessa daqui, de cada elétronzinho dessa daqui. Então, a quantidade de carga seria, multiplicando cruzado, tá? A quantidade de cargas, calma aí que deu um probleminha aqui, seria multiplicando cruzado, seria ΔQ igual a I vezes ΔT. Tá? ΔQ vezes igual a I vezes ΔT, como o nosso ΔI é a corrente, ela é um valor constante, vale 4 amperes. Então eu pego 4 e multiplico por 2. Por que eu multiplico por 2, sendo que aqui tem 1, 2 e 3? Porque o exercício ele está me pedindo o valor da carga nos 2 primeiros segundos. Apesar de aqui estar o valor 3, mas ele quer apenas nos 2 primeiros segundos. Então, por isso que aqui eu vou colocar o número 2. Eu vou multiplicar 4 vezes 2. Multiplicando 4 vezes 2, eu chego a 8 coulombs de carga. Beleza, pessoal? Bem tranquilo o exercício aí, tá? É o exercício de aquecimento. Vamos para o segundo. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que elas aparecem. Tá? Então, ele quer aqui que preencha as lacunas abaixo na ordem que elas aparecem. As correntes elétricas em dois fios condutores variam em função do tempo, de acordo com o gráfico mostrado a seguir,
onde os fios estão identificados pelos algarismos 1 e 2. Então, observe aqui que nós temos dois fios. O primeiro fio, o fio 1, e o fio 2. O fio 1, ele começa com uma corrente de 0,3 amperes e termina aqui com uma corrente entre 0 e 8, aproximadamente 0,5 por aí, 0,6. O fio 1, ele começa na origem, né, com uma corrente de 0, mas ele atinge uma corrente ao final de 0,8, ao final de um segundo. Bem, pessoal, mas agora olha só, vamos analisar agora o restante da questão, que isso é importantíssimo, tá? Para a gente compreender aí esse exercício. Olha o que ele diz aqui posteriormente. Vou colocar aqui em cima aqui para a gente poder trabalhar. Olha o que ele diz. No intervalo de tempo entre 0 e 6, tá? Então ele dá aqui uma ele dá aqui uma situação de 0 até 6 segundos. Ele pergunta: a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio é maior para o fio 1 ou 2? Então, de 0 a 6, qual que vai ter a maior quantidade de carga elétrica? Pessoal, analisando o gráfico, fica até fácil descobrir, porque o que acontece? Eles têm um ponto comum aqui de 0 a 6. Aqui, ó. Deixa eu até marcar com a setinha aqui para ficar mais fácil. Então, eles têm um ponto comum aqui, ó. Só que ambos começam com correntes diferentes. Então, facilmente nós percebemos o quê? Quando eu tenho um gráfico de corrente em função do tempo, eu até esqueci de falar no exercício anterior, mas a gente calcula isso pela área da figura, tá? Pela área da figura. Então, a gente percebe aqui que a área da linha azul, que refere-se ao fio 2, ela é maior que a área dessa linha aqui, a linha aqui vermelha, tá? Então, nesse caso, nós podemos garantir apenas visualmente que a carga elétrica do fio 2 entre 0 e 6 segundos, ou seja, até aqui, tá? Ela é maior para o fio 2, que é o fio representado pela linha azul, do que pelo representado pela linha vermelha. Então, se eu fosse responder aqui ficaria facilmente, eu poderia responder facilmente aqui que se o fio 2 ele tem maior quantidade de carga. Só que ele ainda pergunta o seguinte, ó, ele dá um outro intervalo de tempo, um intervalo de 0,6 a 1. Aí ele pergunta, no intervalo entre 0,6 e 1 segundo, ou seja, outro intervalo de tempo, ela é maior para o fio? Bem, agora vamos analisar a mesma situação. De novo, nós temos aqui agora outro ponto comum. E aqui nós temos dois pontos comuns. Primeiro, todos começam no mesmo ponto, no intervalo 0,6 segundos. Porém, observe que o fio 1 ele atinge um valor maior de corrente do que o fio 2, sendo que eles gastaram o mesmo intervalo de tempo, 0,4. Então, mais uma vez, a gente pode visualmente determinar qual que tem maior quantidade de cargas. Como? Vendo qual dos dois tem maior área. E aqui fica claro que o fio vermelho ele tem uma área maior do que o fio azul, tá? E o fio vermelho representado pelo fio 1 e o azul pelo fio 2, então nós dizemos que, como a área relativa ao fio 1 ele é maior do que o fio 2, obrigatoriamente vai passar mais, ou seja, vai ter mais quantidade de cargas no fio 1. Então, 2 e 1. Porém, pessoal, só com essas duas situações aqui, nós já descartamos aqui praticamente o que? Três alternativas. A alternativa A alternativa B e a alternativa C. Bem, agora a gente tem que saber o seguinte: e no intervalo entre 0 e 1 segundo, ou seja, no intervalo total
de 0 a 1 segundo. Qual dos dois tem maior quantidade de cargas? Ou seja, qual deles passará a maior quantidade de cargas? Pessoal, aqui, se a gente analisar visualmente, a gente pode ser confundido com o gráfico, porque apesar do fio 1 terminar com uma corrente maior, mas ele começa com uma corrente nula. Já o fio 2, ele começa com uma corrente de 0,3 e vai para uma corrente de aproximadamente 0,5, 0,6. Então aqui, pessoal, a gente pode ter um valor que aparentemente parece ser que é o fio 1, mas pode ser o fio 2. Então, para tirarmos essa dúvida, vamos calcular então esse valor. Então, observe o seguinte, vamos pegar o valor do fio 1 e vamos calcular a área gerada pelo fio 1, que é essa daqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Gerada a área da figura gerada pelo fio 1, que é toda essa área aqui que eu estou pintando. Então, o fio 1, ele tem essa área. E qual é essa área? Então, vamos analisar o seguinte. Como eu falei, você calcula a quantidade de carga pela área da figura. Então, a figura do fio 1, nós vamos ter o quê? É um triângulo. E o triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, é só nós substituirmos os valores, né? A base, como ela vai de 0 a 1 segundo, ela é 1. E a altura do 1 é de 0 a 0,8, que dá 0,8, dividido para 2. Multiplicando em cima, 1 vezes 0,8, 0,8, dividido para 2, que vai dar 0,4 coulomb. Então, essa é a quantidade de cargas que passa pelo fio 1 de 0 a 1 segundo. Agora, se eu quero calcular a quantidade de carga que passa pelo fio 2, que é essa, eu tenho que calcular essa área aqui. Vocês acham assim, observando sem calcular, vocês acham que essa área é maior ou menor? Fica meio na dúvida, né? Apesar de que, observando um pouco melhor, a gente vê que o espaço que passa, esse fio diferente aqui, ó, ele é maior para o fio 2 do que para o fio 1. Mas vamos provar isso matematicamente. Então, como é que a gente prova? Então, nós vamos pegar agora e calcular do fio 2. Então, de novo, a área da figura. Só que agora a figura, ela não é mais um triângulo, ela é um trapézio. Então, a área do trapézio é base maior mais a base menor. Tudo isso vezes a altura dividido por 2. A base maior é essa daqui, porque esse trapézio ele está deitado. E a base menor é essa daqui, que é 0,3. Então, a base maior 0,8. Deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Essa é a base maior e aqui é a base menor, tá? Então, uma vale 0,3 e a outra 0,8. Vezes a altura, como esse trapézio está deitado, a altura acaba sendo essa parte aqui de baixo, tá? Que vale 1 segundo, dividido para 2. Somando 0,8 mais 0,3, nós temos 1,1 vezes o 1 da nossa altura dividido para 2. 1,1 vezes 1 é 1,1 dividido para 2, 0,55 coulombs. Resumindo então, qual dos dois tem maior valor? O valor da quantidade de carga que passa pelo fio 2. Então, se nós voltarmos aqui no nosso exercício, aqui nas alternativas, então a alternativa correta será a alternativa de número D, 2, 1 e 2. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Bem, continuando aqui, o que é que nós temos? Deixa eu passar essa parte aqui. Nós já passamos, tá? É bom que vocês já fiquem, olhem aqui as duas contas, tá? Bem, terceiro exemplo. Um circuito eletrônico foi submetido a um pulso de corrente indicada no gráfico. Então, nós temos aqui o que? Uma corrente alternada. Então, durante esse pulso, a carga elétrica que foi no circuito em coulombs foi igual a... Bem, como eu já falei, o que que nós vamos calcular? Nós vamos calcular a área dessa figura aqui, ó.
a área dessa figura. Deixa eu voltar aqui. A área dessa figura, tá? Como é um triângulo, a área desse triângulo. E nós já vimos aí que a área desse triângulo é base vezes altura dividido para 2. A base aqui vai de 1 a 4, tá? A base é esse valor aqui, de 1 a 4. Cuidado, não é 4, tá? Para ser 4 tem que ter começado em 0. De 1 a 4, a base é 3. Só que observe aqui, ó, que aqui na representação da unidade de medida aparece aqui um 10 a menos 3 segundos, tá? Que aparece aqui do lado da unidade do tempo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar essa potência, 10 a menos 3. Então, é 3 vezes 10 a menos 3. Cuidado, tá? Porque isso é muito comum. Porque uma corrente nesse nível, uma corrente que é normal na nossa realidade, uma corrente de 3 miliamperes, tá? 10 a menos 3 é mili, tá? É um prefixo que indica, denominado mili, tá? A gente tem micro, que é 10 a menos 6, nano, que é 10 a menos 9. Então, 10 a menos 3 é mili. Então, 3 vezes 10 a menos 3 ou 3 miliamperes. Então, no caso aqui, a nossa base vale 3 vezes 10 a menos 3 e a nossa altura ela vai de 0 a 4, né? Mesmo que seja aqui, ela vale de 0 a 4. Então, calculando aqui vai dar 4. Multiplicando 3 vezes 4, eu vou ter 12. 12 vezes 10 a menos 3 e 12 por 2, 6 vezes 10 a menos 3 coulomb. Então, a quantidade de carga aqui seria de 6 vezes 10 a menos 3 coulombs que passaria nesse circuito eletrônico. Bem facinho, né, pessoal? Parece assim uma coisa mais difícil, mas no fundo é fácil. Bem, aqui nós temos um outro exercício que diz assim: a frase "o calor do cobertor não me aquece direito" encontra-se em uma passagem da letra da música Volta, de Lupicínio Rodrigues. Na verdade, sabe-se que o cobertor não é uma fonte de calor e que sua função é a de isolar termicamente nosso corpo do ar frio que nos cerca. Existem, contudo, cobertores que em seu interior são aquecidos eletricamente por meio de uma malha de fios metálicos, nos quais é dissipada energia em razão da passagem de uma corrente elétrica. Esse efeito de aquecimento pela passagem de corrente elétrica, tá, que se observa nos fios metálicos é conhecida como... Bem, pessoal, na nossa aula teórica, vocês podem depois observar que eu falei de 5 efeitos da corrente elétrica: efeito magnético, efeito fisiológico, efeito luminoso, efeito químico e, olha o primeiro aqui, efeito Joule ou efeito térmico. O que é o efeito Joule ou efeito térmico? É o efeito descrito aqui pelo problema. É o efeito do qual a passagem de corrente elétrica provoca aquecimento. Beleza, pessoal? Então aqui é a alternativa A, bem tranquilo também. Para terminar o último exercício, nós temos o seguinte: um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 800 miliamperes. Está vendo aqui o Mzinho? Miliampere. Quer dizer 800 vezes 10 a menos 3. Cuidado, tá? Que aparece aqui, você tem que lembrar. Então aqui está o nosso condutor e os elétrons ali passando. Conhecida a carga elétrica elementar, E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. O que quer dizer isso? A carga de cada elétron aqui, cada bolinha dessa daqui, ó. Cada bolinha dessa tem capacidade de eletrização de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então ele pergunta o número de elétrons que atravessam uma seção normal desse condutor por segundo. Guarda bem aqui, ó, e observe que está no singular. Muita gente esquece isso. O que quer dizer no singular? Como está no singular, indica um, né? Então pensa assim: calcular, como eu quero saber o número de elétrons, vamos entender isso? Ele quer saber o número dessas bolinhas aqui, ó. Deixa eu só grifar aqui para vocês guardarem. Então ele quer o número de elétrons. Então ele quer o número, quantidade dessas bolinhas azuis aqui que
estão representadas na nossa figura. Então, a corrente é igual a quantidade de carga por unidade de tempo. Mas a quantidade de carga, o que é? Quantidade de carga é o número de partículas vezes a carga elementar dessa partícula. O número de partículas vezes a carga elementar dessa partícula. Ou, substituindo os valores, o que nós vamos ter? A nossa corrente vale 800 vezes 10 a menos 3. Lembra que eu falei? Esse milho aqui, ó, vale 10 a menos 3, igual a N vezes o E, que é a carga elementar aqui que eu destaquei, vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E o tempo, ó, como ele fala por segundo, está no singular, indica então que o tempo é de 1 segundo. Bem, o que a gente tem aqui? Então vai ficar 800 vezes 10 a menos 3 vezes igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido por 1. Isolando N, eu vou ter N vezes, ou melhor, multiplicando cruzado, né? Multiplicando cruzado, eu vou ter N, só voltar aqui porque ficou ruim, para vocês não se perderem. Multiplicando cruzado, eu vou ter 8 vezes 10 a menos 3 vezes 1, está aqui representado, né? Eu só inverti aqui a ordem, né, dos fatores, mas isso não interfere no resultado. E n vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que eu coloquei no primeiro membro. Aqui aparece 3, pessoal, mas aqui foi um errinho aqui, tá? Não precisa se preocupar, não. Bem, isolando n, eu vou ter 1 vezes 800, como 1 é neutro na multiplicação, dá 800 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplicava o n, agora vai passar dividindo. Fazendo essa divisão apenas dos coeficientes, né, que é o 800, deixa eu só circular aqui. Fazendo Opa, deu errado aqui. Desculpem a minha coordenação motor. Dividindo 800 por 1,6, eu vou ter o valor de 500. E aí, aqui eu tenho um quociente de potência de mesma base. Eu pego a base, conservo e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 19. Observe que aparece o menos aqui duas vezes, porque uma é da operação do quociente de potência de mesma base e o outro é do número de baixo. Fazendo o jogo de sinal aqui, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 500 vezes 10 a menos 3 vezes 10 menos 3 mais 19. Menos 3 mais 19, resolvendo aqui no expoente, vai dar 16. Tá? E aí fica 500 vezes 10 é 16. Só que para deixar em notação científica, eu vou transformar esse 500 também numa potência. 500 é 5 vezes 10 ao quadrado, ou 5 vezes 100. 5 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado com 10 é 16, fica 10 a 18. Então, o resultado final, 5 vezes 10 é 18. E aqui, pessoal, só peço desculpa aqui, esquece daqui. Eu coloquei aqui Coulomb, né? Mas não é Coulomb, desculpa. Acabei errando aqui. São elétrons, né? Que é o tipo de partícula, está aqui representado, tá? É o tipo de partícula que... Opa, deixa eu só voltar aqui. É o tipo de partícula que está passando aqui pelo condutor. Então aqui a resposta não seria Coulomb, seria elétron. 5 vezes 10 é 18 elétrons. Beleza, pessoal? Peço aí desculpa aí qualquer situação aí que eu possa ter às vezes falado de forma confusa aí, tá? Acontece. A gente grava essa aula de forma ao vivo mesmo, tá? Então às vezes acontece uma confusãozinha ou outra, tá bom? Mas isso é normal, a gente vai aí aprimorando nos vídeos posteriores. Então, obrigado aí pela atenção, curta o nosso canal, tá bom? Indique para todos os seus amigos, beleza? Seus colegas aí que não estudam na instituição do IFO, mas em outros também, pode divulgar sem problema nenhum. Então, bons estudos. Lembre-se que a física não é sua inimiga, ela é sua aliada, tá bom?
e que nós tenhamos aí um, um excelente estudo e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Ele